Qual era a dupla missão de Jesus? Comentário de Mário Persona. Ele tem uma missão dupla. Ele tem uma missão dupla. Uma, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Quando o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, Deus viu a sua criação arruinada. Então, era necessário limpar a honra de Deus, vamos chamar assim, limpar a sua honra, tirando o pecado do mundo, porque o pecado tinha entrado no mundo. Alguém precisava tirar o pecado do mundo. E ele, então, quando se apresenta, primeira vez, no começo do seu ministério, João Batista aponta para ele e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um judeu que estava acostumado com séculos de sacrifícios de cordeiros como substituto do homem no pecado, ele entendia o que era isso. Essa linguagem dita para um brasileiro não faria muito sentido, né? Aquele ali é o Cordeiro de Deus. Como assim? Como ele é o Cordeiro de Deus? O sobrenome dele ou é... O que é? Não. Mas um judeu sabia que o Cordeiro de Deus era aquele que lá no Egito, Deus tinha mandado separar um cordeiro sem defeito, quando os hebreus estavam escravizados no Egito e queriam sair do Egito, e foi toda aquela luta, né, para eles poderem sair, insistindo com o Faraó, e Faraó colocando exigências atrás de exigências. Ele não queria deixar o povo sair do Egito, porque eram hebreus, era só mão de obra. No entanto, depois de todas as pragas que Deus permite que caísse sobre os egípcios, aí então, o Faraó então decide deixá-los ir. Mas ainda tinha mais uma praga para quebrar totalmente Faraó, e ele abria a porteira, abrir os portões do Egito e deixar o povo ir. Qual era essa praga? Naquele dia, o anjo do Senhor ia passar por sobre o Egito, e matar cada primogênito de cada família no Egito. Mas Deus avisou os hebreus que eles deveriam pegar um cordeiro para cada família, matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar sangue do cordeiro, passar no batente da porta, da casa, né, da entrada da porta, e ficar dentro de casa pronto já, sandália nos pés, cajado na mão, cinto na cintura, cingidos, né, com cinto, prontos para partir. Porque naquela noite o anjo do Senhor passaria sobre o Egito, e ele diz assim: vendo eu sangue, não ferirei aquela casa. Porque naquela casa um cordeiro tinha sido morto no lugar do primogênito, do lugar do filho mais velho. Então ali não haveria morte mais. A morte já tinha passado por ali. E é o que acontece. E foi o que aconteceu. Para depois eles poderem sair. Tem até uma história interessante que aconteceu eu não sei se foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Europa. Uma tropa de soldados inimigos vinha chegando para invadir uma aldeia, e alguém, um garoto, alguém tinha percebido que eles estavam vindo. E tinha percebido também que todas as aldeias que eles entravam, eles matavam todo mundo. Eles matavam todo mundo, e depois eles pegavam o sangue de cada vítima e faziam uma marca, um X na porta da casa, para marcar para o outro soldado que viesse, não precisava entrar mais naquela casa, que aquela casa já tinha morrido a família lá dentro. Então, na casa deles, mataram um animal, passaram o sangue na porta e foram poupados da matança. Porque o soldado que chegou viu o sangue e falou: não, aqui já mataram. Então, assim foi que aconteceu no Egito. E eles sabiam, então, os judeus sabiam que era um cordeiro de Deus, um cordeiro que substitui, que morre para que o pecador não morresse, para que o hebreu não morresse. E aí acontece que ele chega no mundo, então, o Senhor, e ele vai cuidar de dois problemas. Um é tirar o pecado do mundo. Um é resgatar a honra de Deus, que foi manchada pelo pecado na sua criação. E o outro, salvar pecadores. A outra missão de Jesus seria salvar pecadores. Mesmo que ele não salvasse nenhum pecador, ele teria cumprido a sua missão de tirar o pecado do mundo.
Ainda que nós não vejamos o pecado tirado, mas foi já executada a obra para tirar o pecado do mundo. Quando você executa uma obra, ela às vezes leva um tempo para vir à tona os resultados da obra. E assim é também com a salvação e com a obra de Cristo nesse mundo. Então, a outra parte seria salvar pecadores. Mas para isso ele teria que morrer. E ele sabia que ia morrer. E ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ter que beber um cálice. Que cálice é esse? Na Bíblia, geralmente, cálice é cálice de ira, é cálice de condenação. Quando no Antigo Testamento falava de uma nação inimiga de Israel, e Deus ameaçava, eles vão tomar o cálice, eles vão beber, vão ter que beber o cálice da minha ira, ou algo assim. Sempre tinha essa ameaça de beber um cálice, que o cálice significava não apenas uma morte, mas uma morte terrível, de condenação, de suplício. E ele sabe disso. E ele pede, então, ele ora, né? E ele pede, então, que ele fala para os seus discípulos, ele pega Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Em outro evangelho fala que ele transpirava e gotas como de sangue caíam sobre a terra. E veio um anjo consolá-lo. Mas era demais o seu sofrimento, o seu pavor, diante da expectativa do que ele teria que sofrer. Mas ele já sofre um pedacinho assim, aqui, quando ele vê os seus discípulos dormindo. Aqueles que teriam de estar vigiando junto com ele ali, estavam dormindo. E eles dormem uma vez e dormem outra vez. Eles não aguentavam de sono. E o Senhor tem que repreendê-los, porque eles não estavam vigiando. Mas a oração que ele faz ao Pai, e ele fala para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Ficai aqui e vigiai. E ele diz ao Pai, na sua oração, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Tem uma outra passagem que ele fala: passa de mim este cálice. Pai, tira de mim este cálice. Mas ele põe uma condição: se fosse possível, porque ele sabia que não seria possível. Se fosse possível, nós estaríamos perdidos. Quer dizer, possível era. Se ele simplesmente obedecesse aquilo que falavam os zombadores em torno da cruz, na hora que ele estava sendo crucificado, quando diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Se ele descesse da cruz, não teria mais solução para o homem, de jeito nenhum. E ele fala, então: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E o que ele queria era sempre a vontade do Pai também. Era sempre condizente com a vontade do Pai. Mas ele não quer fazer algo contrário à vontade do Pai. E assim ele passa pela sua última tentação nesse mundo. A primeira tentação foi quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá no começo do Evangelho fala isso. Ele fica lá 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, e Satanás, no final, quando ele está na sua parte mais fraca, humanamente falando, né, mais débil, mais fraco, vem Satanás e o tenta. Para transformar aquelas pedras em pão, para saltar do pináculo do templo, mostra todos os reinos do mundo. Eu vou te dar isso se você me adorar. Me adora, que você vai ser dono de tudo isso. Olha quanto problema você vai evitar. Não. Ele resiste a tudo isso. Porque ele tinha vindo com uma missão, ele não ia desviar-se dessa missão. Mas vamos para outra passagem agora, quando nós o encontramos, Mateus capítulo 27, e logo, versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, Pilatos soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Aqui foi uma eleição que foi feita, uma eleição democrática. Pilatos estava com medo de se envolver muito, queria lavar as mãos. Ele disse para o povo resolver, para o povo votar, que eles tinham 2 condenados presos. Um era Barrabás e outro era Jesus. E eles queriam que o povo decidisse, e democraticamente o povo decidiu pela soltura de Barrabás, que era um criminoso, era um homicida, e pela crucificação de Jesus. Isso foi o povo que decidiu. O povo decidiu. Mal sabendo eles que por trás disso tinha um plano muito maior de Deus por trás de tudo isso. Versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, isso era de gozação, né? Porque a capa de escarlate era uma capa que era colocada nas costas de um rei. Porque, como ele afirmava, né, ser rei dos judeus, fizeram a maior zombaria em cima dele. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, um pedaço de pau, como se fosse uma vara, como se fosse um cetro real. Tudo de gozação. Zombando dele ao máximo, todo mundo rindo e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Sabe aquela frase que a gente vê muito usada, às vezes, no Brasil? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Ele podia falar isso para eles. Eles não sabiam. Eles não faziam ideia com quem eles estavam falando. E continua aqui dizendo, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Tem uma outra passagem, não lembro se é aqui ou em outro evangelho, que eles arrancavam a barba dele com as mãos. Com isso vem pele junto, né? Porque ali o objetivo era humilhar e fazer sofrer. Era esse o objetivo. E daí no versículo 31, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Eu acredito que isso seria um anestésico, para ele não ter tantas dores, mas ele queria passar por todo o sofrimento, sim. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Eles falam disso quando o Senhor fala, numa ocasião, destruam esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Mas, na realidade, o templo que Jesus estava falando é o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Eles acharam que era o templo de Jerusalém, de pedras, tal, impossível reedificar em 3 dias. E continuavam: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E ao mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele se chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu
o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, após Jesus ressuscitar, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam olhando ali de longe muitas mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E aí ele vai, então, depois ser sepultado. Vão pedir o corpo dele para sepultar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.